Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre 3 livros infantis que eu recebi da Editora Chiado no comecinho do mês. Então é isso, essa foi uma das sugestões de vocês no primeiro vídeo do Verda, né, que eu abri os comentários para vocês darem sugestões, que eu falasse mais sobre livros infantis. Então esse vai ser o primeiro vídeo oficial, então, dessa série de vídeos infantis. De vez em quando eu vou aparecer aqui no canal, então, com outras indicações para vocês. Eu vou ver se eu encontro na casa da minha mãe alguns livros infantis que eu lia quando eu era pequena, mas enfim, está aí um projeto para o futuro. Hoje então eu vou comentar com vocês sobre A Senhorita Redundância e o Senhor Pleonasmo, da Nina Krivoshén, Um Canto de Felicidade nas Asas da Liberdade, da Luciana Mascarenhas, título longo, hein? E O Menino que Sonhava Voar, do José Romero Nobre de Carvalho. Pois muito bem, então a gente vai começar conversando sobre o Senhorita Redundância e o Senhor Pleonasmo. Esse livro aqui, então, da Nina Krivoshén, vai contar a história dessas almas gêmeas, né? E ela vai até dizer aqui na introdução que ela descobriu, né, que depois que ela descobriu que redundância e pleonasmo são sinônimos, né, ela começou a inventar, então, essa historinha, né, dessas almas gêmeas, né, com esses nomes. E é bem divertido esse livro, gente. Vou tentar mostrar aqui pra vocês as ilustrações também. As ilustrações são do Atlan Coelho e são lindas também. E, bom, o livrinho vai contar, então, a história do Senhor Pleonasmo, eu sempre troco os dois. Ele é dono de um restaurante especializado em lasanhas. E a Senhorita Pleonasmo, que é a dona de uma loja de chapéus. E o restaurante, né, o restaurante Gulodices e a loja de chapéus ficam bem próximas. Os dois têm, assim, uma paixonite platônica um pelo outro, mas ninguém toma coragem pra conversar. Até que um dia, né, o Senhor Redundância vai lá conversar com a Senhorita Pleonasmo. Eu já troquei o nome, né? O Senhor Pleonasmo vai conversar com a Senhorita Redundância. E aí ele descobre que ela tem um namorado. O Sr. Pleonasmo demorou muito pra tomar uma atitude. Então é isso. E ela namora um rapazinho chamado Ulisses Fernandes da Costa, também conhecido como UFC. Então, uns detalhezinhos muito divertidinhos na história, gente. É isso. É uma historinha de encontros e desencontros desses dois personagens que, quando ficam nervosos, soltam muitos pleonasmos. Então eu fiquei imaginando que esse livrinho aqui seria uma coisa meio interativa também. Imagine você aí lendo pros seus filhos ou pros seus sobrinhos e procurando no texto esses pleonasmos e tal. Então é uma chance de você ensinar aí figuras de linguagem pros seus filhos ou sobrinhos ou sei lá, durante a leitura de um livro bem divertidinho. E aí, minha gente, quando eu cheguei ao final do livro, tem aqui uma foto da Nina Krivoshén. Gente, a Nina é uma criança. Aqui na mini biografia dela aqui do livro, vai dizer que ela começou a escrever livros quando ela tinha 7 anos de idade. Eu não tenho certeza de quantos anos a Nina tenha hoje em dia, mas eu dei uma olhadinha no blog dela e, assim, se ela tiver 11 anos é muito. E esse aqui não foi o primeiro livro dela, ela tem outros livros publicados. Então fica a dica pra vocês de um livro bem divertidinho e que ainda vai ensinar figura de linguagem de lambuja pras crianças, certo? Aí na sequência eu li então Um Canto de Felicidade nas Asas da Liberdade, da Luciana Mascarenhas. Esse livro aqui também é bem bonitinho, sobre um jardineiro que tá sempre ouvindo a voz do canarinho na gaiolinha, aquela coisa toda, e ele achava, né, que o canarinho estava cantando de felicidade. Até que um dia ele prestou bastante atenção à cantoria do passarinho e percebeu que, na verdade, ele estava cantando de desespero. Ele estava questionando porque as pessoas estavam mantendo ele por tanto tempo preso na gaiola, até que um dia o jardineiro resolve soltá-lo. Só que esse canarinho não era dele, era do dono do jardim, né, onde esse jardineiro trabalhava e tal. Então ele vai preso, ele vai pra cadeia. Tem essa troca de papéis, né? No início da historinha você tem o canarinho preso na gaiola, depois você tem o homem preso, né, na cadeia. E a gente vai acompanhar então a amizade bem bonitinha que vai surgir então entre o canarinho, que agora tá em liberdade, com o presidiário, ex-jardineiro. E é uma história bem bonitinha mesmo, gente. É um pouco triste, mas vai ensinar aí alguns valores sobre liberdade para as crianças e enfim. Mas assim, o mote da história é triste, mas o finalzinho da história é bem bonitinho mesmo, bem divertidinho. E por fim eu li então O Menino que Sonhava Voar, do José Romero Nobre de Carvalho. O José Romero é um educador já com uma carreira vasta, ele tem mais de 32 anos de experiência, né, o que diz aqui na bio. E esse aqui foi o livro que eu menos gostei dos 3, gente, mas eu vou apresentá-lo aqui caso vocês se interessem. Ele vai contar a história do João Pipa, que é um garotinho que gosta muito de soltar pipas, ora bolas. Então é isso, o passatempo preferido dele é ficar montando essas pipas, até que um dia ele resolve montar uma pipa gigante porque ele quer sair voando.
E aí eu não vou contar pra você se isso vai acontecer ou não, mas é isso, a história é super curtinha, as ilustrações também são lindas, e esse foi o problema que eu vi aqui nesse livro. É um livro para criança, certo? E são poucas as ilustrações, né? A maioria das páginas são assim, né? Com textos mesmo, né? O preto no branco. Então ele não tá assim um livro muito atraente para crianças, não. A menos que o seu filho, os seus sobrinhos, enfim, a criança a quem você queira presentear já esteja numa fase assim mais, né, independente, já não esteja mais tão preocupado com as ilustrações dos livros, se interesse mais pela história mesmo. Mas eu achei que o desenrolar da história foi meio chatinho. Porque assim, eu não quero dar spoiler pra vocês, não quero estragar a experiência de leitura, mas acontece o seguinte, pode ser que ele saia voando ou não nessa pipa. E aí quando ele vai contar essa história pros amiguinhos, tem uma certa enrolação aqui nessa parte do livro, se é que vocês me entendem. Mas o finalzinho e até assim o tom de moral da história que a gente vai ter aqui no final do livro, que é uma explicação do autor mesmo, do porquê ele fez essa escolha, é bem bacana. Vai da questão de gosto mesmo, né? Se você se interessou por essa história, você imagina que você tem algum menino aí na família que vai se interessar. Acho que meninos principalmente vão gostar bastante dessa história. E esse livrinho aqui da Nina talvez tenha mais apelo com as meninas, né? Porque tem um romancezinho, aquela coisa toda. Já esse livro aqui, O Canto de Felicidade, acho que é um livro que vai agradar tanto meninos quanto meninas. Então é isso. Fica a dica pra vocês então de 3 livrinhos infantis e eu devo voltar, talvez até no Veda mesmo, mais dicas de livros para crianças de todas as idades, porque sim, eu já passei dos 30, mas eu ainda gosto muito de livros infantis. E eles são lindos. Você já andou passeando pela área de livros infantis das livrarias hoje em dia? Tem muita coisa bacana mesmo. Então é isso, minha gente. Amanhã eu volto com mais um livro do Veda. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais!